paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Quem está falando é o irmão Israel. Mais um vídeo eu estou gravando para falar de um assunto bastante importante da palavra de Deus. E eu queria perguntar como é que vocês estão. Vocês estão bem? Aleluia, a paz do Senhor a todos. No vídeo de hoje eu quero falar sobre louvor, a importância do louvor na nossa vida, né? Do louvor no culto, do louvor no meio da congregação, no louvor no geral, na nossa vida como cristão. Para que serve o louvor? Para que louvamos? O porquê de louvarmos? O porquê de buscarmos louvar a Deus, né? Eu acho que é uma coisa que a gente se pergunta na nossa vida, de por que nós ministramos o louvor, né? Não somente aqueles que louvam a Deus, mas aqueles que vão para a igreja no domingo, vão para a igreja na semana e lá no meio do culto participam do louvor, né? É uma coisa bastante importante a gente entender porque a gente louva a Deus. Qual a motivação que nós temos de louvá-lo? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês era sobre o que é louvor. O significado da palavra louvor, se a gente for procurar no dicionário, é enaltecer, elogiar, engrandecer, prestar honra a alguém. Então a gente entende que o ato de louvar é um ato de engrandecer, de enaltecer a Deus, de glorificar a Deus, né? Então podemos louvar a Deus em reconhecimento de quem Ele é, de que Deus é. Deus é Deus, então louvamos a Ele porque Ele é Deus. E também podemos louvar a Ele pelo que Ele faz, pelos atos que Ele faz na nossa vida, pelos feitos que Ele faz. Nós enaltecemos a Ele, bendizemos a Ele, lhe prestando honra. Isso, essa prestação de honra, esse enaltecimento, esse elogio, esse engrandecimento, é uma das coisas essenciais na nossa vida cristã e também no nosso culto cristão. Porque os louvores, eles têm uma finalidade também de expressar os nossos sentimentos para Deus. Nossos sentimentos de honra a Ele, né? De os nossos desejos de glorificar a Ele, né? Pronto, pelo louvor nós podemos expressar os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos medos, o que nós temos na nossa vista, na nossa visão de mundo e também o nosso amor para Deus. O louvor na nossa vida é necessário, então, para que nós tenhamos uma relação profunda com Deus, né? Devemos louvá-lo, devemos engrandecê-lo, né? Se nós desejamos viver com Ele, estar com Ele, então nós temos que engrandecê-lo, nós temos que louvá-lo. Então, entendendo que isso não é simplesmente um ato de que eu estou no grupo e eu sou levado pelos outros a louvar a Deus porque eu estou naquele meio, mas sim porque eu entendo conscientemente que eu tenho que engrandecer ao Senhor. Então, louvor é um ato de consciência que eu tenho que estar consciente para fazê-lo, né? Porque tem a ver com o meu encontro com Deus, de como eu encontrei, de como Ele me encontrou, né? E a minha experiência também com Ele. Então, esse ato não é somente algo que eu vou para a igreja e simplesmente é feito para que o culto fique bonito, né? Às vezes a gente encontra irmãos que acham que o louvor é simplesmente para embelezar o culto, para deixar o culto mais sentimental, para deixar o culto mais de um jeito que as pessoas venham expressar seus sentimentos no culto também, mas o louvor também é para nós glorificarmos a Deus. A palavra do nosso Deus vai ter vários relatos de pessoas que são chamadas a engrandecer e a louvar o Senhor.
O louvor na igreja pode ser usado de várias formas, né? Tanto para engrandecer ao Senhor, para agradecer, né? Para promover a comunhão entre os irmãos, para o ensino também da congregação. A palavra de Deus, ela no livro de Salmos, que é o inário do povo de Israel, né? Era o inário, é tanto que o livro de Salmos, ele não é um livro que tem uma linguagem como os outros, né? Ele ali é tido como livro poético, como os outros livros poéticos, né? Salmos, Jó, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, são livros que têm uma formatação ali de escrita, mesmo na nossa língua portuguesa, né? Uma formatação de poesia, são poéticos, né? E a música é poética, né? Se a gente for pensar, as canções que a gente canta, a, as músicas que a gente ouve são poéticas, então a poesia está ligada à canção e ao elogio, ao engrandecimento, à exaltação, à prestação de honra de algo. Então o livro de Salmos, ele é o inário do povo de Israel, o inário do povo de Israel. E a Bíblia, por meio do livro de Salmos, nos apresenta várias expressões de sentimento do povo para Deus, né? Falando da esperança que eles possuíam em Deus, né? É, é, Olhe para o monte, onde virá o meu socorro vem do Senhor, né? Que fez os céus e a terra, né? Louvem ao Senhor, ó nações, né? Então, nós temos vários relatos no livro de Salmos que expressam esse desejo, esse chamamento a engrandecer a Deus, pelo que Deus é e pelo que Deus faz, né? E vários ensinamentos por meio dos louvores. Às vezes nós temos uma coisa interessante na nossa sociedade, que no meio do aprendizado, às vezes são expressos a nós ensinos por meio de canções, né, de memorização. Então a música tem também um meio para a memorização das pessoas. E a palavra de Deus também nos mostra que no capítulo 31 e no capítulo 32 do livro de Deuteronômio, o Senhor vai falar a Moisés para que ele escrevesse um cântico, para que aquele cântico fosse para que o Senhor fosse como um testemunho para o Senhor, para o povo, para que o povo cantasse, se lembrasse, levasse à memória aquilo que o Senhor tinha deixado para eles, para que quando eles viessem a se desviar, o Senhor mostrasse: eu lhes dei o louvor por meio de Moisés, eu lhes dei um louvor para que vocês se lembrassem dos meus feitos poderosos. Então o louvor marca isso, né? Marca esse posicionamento do Senhor em desejar que o povo memorize a sua palavra, né? Memorize os seus feitos, memorize o próprio respeito ao Senhor e o apego às suas leis. Então era necessário, era por natureza que o povo louvasse e enaltecesse a Deus. A palavra de Deus também vai ter louvores, né, sobre momentos e pessoas que foram honradas, né? Nós temos louvores na Bíblia registrados de pessoas que passaram uma experiência e ali, quando elas conseguiram, né, solucionar, concluir aquele momento, elas foram louvadas. Tem os louvores, né, os cânticos dessas pessoas. Então, o louvor para o povo de Deus é algo que está inserido no meio do povo. Eu vou ler aqui um texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as iniquidades, que sara todas as suas enfermidades. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo, e todos os oprimidos faz conhecidos os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Então, esse texto, ele começa, né, dizendo, ó, bendiza a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a Ele, em gratidão a Ele. Louve a Ele, fale coisas boas,
Ele, por meio do que Ele tem feito a nós, do que Ele fez, do que Ele está fazendo, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua justiça, né? Então, esse texto está nos convidando a engrandecê-lo, a bendizê-lo, a exaltá-lo, por meio de gratidão pelo que Ele fez a nós. Somente um salmo está nos convidando a engrandecer ao Senhor. A partir do Salmo 101 ao 150, nós vamos encontrar 23 salmos que possuem a palavra louvor e chamando ao louvor. Veja, destes 50 salmos, 23 estão nos convidando a louvar, nos convidando, né, a louvar. E você diz, porque eu fui procurar nestes 50 salmos, eu tive que ler esses 50 salmos para poder encontrar e ver como eles expressavam o louvor, né? Eu estava com interesse em pesquisar a quantidade de salmos nesses 50 que possuíam a palavra louvor, mas nestes salmos eu encontrei 23 chamamentos de louvar a Deus. Louvem ao Senhor. Então o livro de Salmos tem a vontade e o desejo de te chamar. Louve ao Senhor, não é? Então, podemos louvar ao Senhor em momentos difíceis. Veja o exemplo de Paulo e Silas na prisão. Atos número 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Veja, Paulo e Silas estavam na cadeia, na prisão, e mesmo ali naqueles momentos difíceis, eles estavam engrandecendo e exaltando ao Senhor. Existe também um aspecto do louvor para o consolo. Vejamos 1 Samuel capítulo 16, nós vamos fazer uma breve leitura no versículo 14, nós vamos dar um pulo aos versículos à frente, né? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia-se alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então o louvor aqui expressa que o rei Saul era atormentado por um espírito mau, e quando Davi tocava, aquele espírito mau se afastava, trazia calma à vida de Saul. Mas também o louvor também pode ser usado para evangelizar. Veja o exemplo do próprio do apóstolo Paulo na cadeia. Os presos estavam a escutar. Mas outro aqui, em Jeremias 33, versículo 9, diz assim: então Jerusalém se tornará para mim uma fonte de alegria, louvor e glória, tendo como testemunha todas as nações da terra que ficarem sabendo sobre todos os favores e benefícios que realizo por ela. Todos os povos tremerão de medo e respeito diante da paz e da prosperidade que eu concedo a Jerusalém. Nesse aspecto aqui, o louvor não está como algo dos lábios, mas sim como engrandecimento a Deus. Por causa do testemunho do povo de Jerusalém, de Israel, eles seriam para louvor, para a apresentação do testemunho de Deus e para apresentar àquele povo que existe um Deus. Então o louvor que aparece como um meio para a evangelização, para apresentar que existe um Deus e um Deus soberano. Mas mesmo assim nós podemos entender que os louvores podem ser usados na evangelização, ministrando louvor às pessoas que necessitam de alívio e de consolo do Senhor, falando dos feitos grandiosos do Senhor e da sua obra redentora. Os louvores podem sim apresentar ao Senhor, mas é claro que eles não devem substituir a palavra de Deus. Eles têm que ser a palavra cantada, a palavra levada a pessoas, a palavra de forma musical, né? Levando aquilo que tem na palavra para as pessoas. Então, o louvor pode sim ser usado para evangelizar pessoas, mas ele não tem que tomar o espaço da pregação. Ele tem que ser a pregação cantada. O louvor também vai nos servir para o ensino
e a exortação, a demonstração do povo de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, nós vamos encontrar essas citações. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então o apóstolo Paulo está falando aos crentes de Colossos, né, para que habite neles sabedoria, né, e de forma abundante a palavra de Deus. E eles ensinem-se e se admoestem, se exortem com salmos, com hinos e cânticos espirituais, né, possam glorificar o nome do Senhor para que eles conseguirem, né, ter uma vida que exalte o nome do Senhor e seguirem no caminho do Senhor. Em Efésios, capítulo número 5, versículo 19 ao 20, nós vamos encontrar também assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando graças a Deus por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, novamente, Paulo está convidando a igreja, né, a igreja de Éfeso, a voltar-se para louvar e exaltar, para que naquele ambiente deles tenha louvores para o ensino, para a demonstração, para a exortação. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, ele vai dizer assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então, novamente, ele está agora falando ao povo de Coríntios que quando eles forem terem uma reunião congregacional, eles tragam a doutrina, tragam a revelação, tragam a interpretação e tragam salmos para louvar e exaltar ao Senhor, mas que tudo seja feito para a edificação. Então o louvor também serve para a nossa edificação em Deus. Ele serve para que quando nós estejamos unidos, não sejamos somente um irmão louvando, mas sejamos uma reunião de crentes glorificando e exaltando o nome do Senhor. Às vezes nós vemos que nós temos uma certa deficiência em falar de louvor e dizemos que louvor é em si adoração. Mas o louvor, ele faz parte da nossa adoração. Ele é um meio para a adoração ao Senhor, mas ele simplesmente somente ele não é adoração. Ele é um meio para a adoração, ele faz parte desta adoração, né? A própria palavra, né, aleluia, que nós tanto falamos, né, quando nós estamos, né, glorificando o nome do Senhor, exaltando o Senhor na igreja, ela tem por significado louvado seja Deus. Ela vem de uma palavra do hebraico que ela tem um certo sentido de fazer barulho, fazer ruído. O louvor na nossa vida está também associado a ofertar a Deus, a transmitir a Deus, né, aquilo que nós queremos entregar a Ele, né? Queremos entregar a Ele o perfeito louvor, a nossa perfeita adoração, a nossa perfeita, né, nosso perfeito engrandecimento ao Senhor. Então nós devemos fazer isso, nós devemos ofertar a Deus com o nosso louvor. A palavra de Deus também no livro de Salmos vai falar que a criação é convidada a adorar a Deus. A criação, toda a criação é convidada a adorar a Deus. Em Salmos capítulo número 148, do versículo 1 ao 14, nós vamos encontrar assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-os nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem no nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados e os confirmou eternamente para sempre. Ele lhes deu um decreto que não ultrapassassem. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que exulta a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores fruteiras e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis, aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor,
pois só o seu nome é exaltado, e a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, o povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. E a sua criação o louva. Salmos 65:13. Os campos se vestem de rebanhos e os vales cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Cantam a quem? Cantam ao Senhor. Salmos 69:34. Louvem-no os céus e a terra, e os mares e tudo quanto neles se move. Salmos 98, versículo 8. Os rios batem as palmas e regozijam-se também as montanhas. Isaías 44:23. Cantai alegres vós, os céus, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai-vos, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo, também vós, bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Jó 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Então, a criação é convidada a louvar a Deus. Veja, a criação, sendo própria criação de Deus, por ser simplesmente criação dele, o louva, o enaltece. Veja como é forte o louvor, e não simplesmente só o louvor que sai da nossa boca, mas a nossa vida sendo um louvor a Deus, de enaltecê-lo e de engrandecê-lo. A palavra de Deus também nos diz, por meio do apóstolo Paulo, que a nossa salvação também é para louvor do nosso Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5 ao 7. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, a nossa existência, a nossa salvação, a nossa vida louva a Deus. Nós engrandecemos ao Senhor. E no versículo 7 de Efésios, capítulo 1, vai dizer: em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O preço que foi pago na cruz trouxe louvor para ele e nos salvou. No último salmo do livro de Salmos, o salmo que conclui o último capítulo, nós vamos ter o salmo de número 150. E é um salmo que busca chamar a nós, criaturas, para glorificar a Deus. O salmista começa dizendo, né? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Então, o salmista aqui está convidando aquelas pessoas a honrarem ao Senhor, a virem para glorificá-lo a Ele, no seu santuário, no lugar de sua adoração, no lugar do firmamento do seu poder, no lugar da sua habitação. Então o salmista está nos chamando a louvar a Deus. Louvem ao Senhor, louvem a Ele, seja no seu santuário, seja no firmamento do seu poder, louvem a Deus, porque Deus é Senhor. Depois, no verso de número 2, ele vai dizer: louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Louve-o conforme a excelência de sua grandeza. Salmos 150, versículo 2. Aqui no segundo salmo, nós vemos que ele está nos convidando a louvar pelo que Deus está fazendo, pelos seus feitos, conforme a sua grande grandeza, porque novamente Deus é e Deus faz. Versículo de 3 ao versículo 5, o salmista vai dizer:
louvai-o com som de trombeta, louvai-o com salteiro e a harpa, louvai-o com tamborim e a dança, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. O salmista está aqui adicionando: louvem a Deus, não importa com o que, mas louvem a Deus, seja com som de trombeta, seja com salteiro e harpa, seja com um tamborim, seja com o que for, instrumento, qualquer instrumento, mas louvem a Deus. E ele conclui esse salmo, né, no versículo 6, e ele vai dizer assim, que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então o salmista está finalizando o último salmo do livro de Salmos e finalizando o livro de Salmos, fazendo um convite a tudo que possui fôlego, tudo que está vivo, tudo que existe, tudo que está aqui foi criado por Deus, né? A louvá-lo, a tudo que possui fôlego, a engrandecer ao Senhor, porque Ele merece todo louvor e toda adoração. Entendemos que Ele está concluindo isso chamando a louvar, porque nós necessitamos louvar a Deus, nós precisamos engrandecê-lo, nós precisamos oferecer o nosso louvor a Ele, porque Ele merece todo louvor, pois Ele nos deu vida, Ele nos criou, Ele fez nós sairmos de um charco de lodo, de uma vida, e agora vivermos para exaltá-lo e engrandecê-lo, para louvor da sua glória. Louvemos a Deus, rendemos graças ao Senhor, glorificamos a esse Deus. No livro de Hebreus, o autor vai dizer assim, no capítulo 3, versículo número 15: portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, nós aqui, quando louvamos, nós oferecemos a Ele um sacrifício agradável aos seus olhos, um sacrifício de engrandecê-lo, de exaltá-lo. Devemos glorificar a esse Deus. No livro de Apocalipse vai dizer que os animais, os anciões exaltavam e glorificavam a Ele. Diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Louvemos a esse Deus com a nossa boca, louvemos a Ele com a nossa vida, louvemos a Ele porque Ele fez grandes coisas em nossa vida, louvemos a Ele porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. E para a eternidade e pela eternidade, nós louvaremos e engrandeceremos o seu nome. Amém, irmão? Então eu quero agradecer por mais um vídeo, né? Você ter acompanhado. Peço que você se inscreva no nosso canal, né? No canal aqui. Se inscreva, comenta esse vídeo. Fale aí a sua experiência com o louvor. Você louva na igreja? Eu tenho uma voz meia ruim, mas eu louvo quando posso. Os louvor da harpa e o corinho. Mas você louva a Deus? Você tem louvado a Deus, né? Tanto com seus lábios, com a sua vida, né? Comenta aí quais louvores que você gosta, né? Se você quiser que a gente venha aqui falar de algum louvor, né? Falar de conteúdo de louvores. Sim, paz do Senhor.